Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diante da liturgia proposta para o dia de hoje, nós precisamos olhar para dentro de nós e nos perguntar o que nós buscamos com a nossa vida. De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida? Nós, por muito tempo, escutamos a expressão, o mundo é dos espertos. E aqui entendido esperto como, e aí nós vamos, a sociedade, o encardido vai soprando isso para dentro de nós, entendendo esperto como aquele que tem vantagem em cima das situações que estão ao nosso redor ou das pessoas que estão ao nosso redor. Outro dia, visitando uma rede social, e vi algumas pegadinhas que alguns fizeram, e às vezes estavam caminhando na praça, fingiam deixar cair o telefone celular, por brincadeira, e de repente as pessoas que estavam próximas logo ajuntavam aquele telefone, escondiam, fingindo que não tinham visto que tinha caído. Ou seja, roubavam aquele telefone, mesmo percebendo que a pessoa tinha deixado cair. Aos olhos de alguém que quer ganhar a vida, quer ganhar o mundo, olha, ele foi esperto. Mas aos olhos de quem quer viver a honestidade e quer viver a graça de Deus, não, foi roubo. Por isso, o convite do Senhor hoje, nesse mês vocacional, nesse mês em que nós somos chamados a responder à vocação, e vocação é chamado de Deus para servir os outros, para viver em fraternidade, é um chamado de Deus para viver a vontade de Deus no mundo hoje. Nós somos chamados a um estilo de vida. Qual estilo de vida? O estilo de vida de Jesus. Tentando colocar em prática aquilo que Ele nos ensinou. E aí, se ontem Ele nos perguntava, no dia em que nós recordávamos o Padre, o dia 4, se Ele perguntava, e vós quem dizeis que eu sou? Nos chamava à intimidade, nos chamava a conhecer o seu coração. Hoje ele diz, você que quer conhecer o meu coração e quer me seguir, tem uma condição. E a primeira é, se você quer me seguir, renuncie a si mesmo. Renunciar a si mesmo talvez seja um dos atos mais difíceis que tem para que a gente possa executar com a nossa vida. Porque diante dos nossos muitos pensamentos e diante daquilo que o mundo oferece, tudo tem que passar pelo crivo das nossas escolhas. E às vezes a gente quer viver a fé à nossa maneira, a gente quer viver o dia a dia à nossa maneira, a gente quer viver a nossa espiritualidade à nossa maneira, esquecendo daquilo que o Senhor nos pede, tentando adequar o cristianismo, tentando adequar aquilo que o Senhor nos ensina, à nossa própria maneira, nosso jeito de pensar, segundo as nossas próprias teimosias. E cuidado, porque o Senhor pode olhar para nós e dizer, como disse no Antigo Testamento, povo de cabeça dura. Renunciar a si mesmo significa acolher aquilo que Jesus nos diz e adotar isso como um estilo de vida.
Se você quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. A cruz ela é diária, a cruz ela é salvífica, a cruz ela é o caminho que nós temos, que o Senhor nos deixou como os caminhos de salvação. A cruz é aquela que nos faz entender o sofrimento não como algo, como um masoquismo, mas faz entender o sofrimento como uma oportunidade de amar a Deus sobre todas as coisas, sobre toda a dor e sobre tudo aquilo que pode estar segurando para que a gente cumpra a nossa missão. Se a gente for olhar para a própria figura do Padre Léo, e outro dia, celebrando a Eucaristia, teve uma cidade aqui do interior de São Paulo que fez um cerco de Jericó, todo pedindo a intercessão do Padre Léo, e foi muito bonito de perceber, lá em Penápolis, celebrar com eles, e eu dizia lá, sabe por que o Padre Léo, já fazem 15 anos que ele faleceu e ele continua vivo, muito vivo no meio de nós? Primeiro porque nós acreditamos que ele já está no céu intercedendo por cada um de nós. Mas por que a sua palavra ainda é tão atual? Por que sua palavra ainda ela é tão eficaz? Aquilo que ele traz, ele nos diz, é tão eficaz, inclusive nas críticas que ele faz em relação à nossa vivência de fé e às críticas sociais. Porque o Padre Léo, ele conseguiu, e renunciando à sua própria vontade, para aderir a esse estilo de vida do Senhor. Para quem conhece e conheceu sua história, ele foi vivendo um processo de conversão. E a prova disso é que quando ele lá, mesmo na última pregação, buscar as coisas do alto, aqui na Canção Nova, naquele Osana Brasil, ele dizia que mesmo diante de tanta dor que ele passava, ele precisava evangelizar, ele precisava lá testemunhar, que ele ia aprender tudo que Deus tinha para ensinar com o câncer que ele tinha. Ele não reclamou em momento algum. Inclusive, para alguns que talvez pediam pela sua cura, ele dizia, olha aqui, se Deus quer me dar, Ele vai dar. Não precisa rezar por isso. Porque eu sei o que eu fiz, essa é a minha cruz. E assim ele foi. E ele evangelizou e continua evangelizando com o seu sim até hoje. Mas por quê? Porque ele permitiu que a palavra de Deus se fizesse vida na vida dele. Hoje corremos um grande risco de conviver com o Senhor e não viver aquilo que o Senhor nos orienta e nos pede. Conviver, a gente convive com qualquer pessoa. Quantas pessoas que já passaram pela nossa vida e não mudaram nada na nossa vida? Porque a gente só conviveu, ou no trabalho, ou mesmo dentro de casa, ou algum colega de estudo, porque a gente esbarrava, como dizia ele mesmo, porque a gente só encontrava e não deixava que a vida do outro mudasse a nossa própria vida. E corremos um grande risco de dizer que somos católicos, que vamos para a igreja, que servimos numa pastoral, que fazemos parte de uma comunidade, e se não renunciarmos à nossa vontade a nós mesmos, corremos um grande risco de não experimentar aquilo que o Senhor tem para nós. Porque seguir alguém significa se adequar àquilo que Ele está nos ensinando. Se você quer me seguir, e o Jesus diz, você quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Seguir esses rastros, segundo o ensinamento que Jesus nos trouxe. A pergunta que eu tenho que fazer é, hoje, meus passos guiam para onde? Para ganhar o mundo ou para ganhar o céu? A vida que eu estou levando hoje me leva a ganhar o mundo ou ganhar o céu? Se fosse hoje o dia, será que olhariam para mim e dizer, meu Deus, esse cara foi muito bom, ganhou o mundo? Ou diriam, é um filho de Deus, alguém que deixou um bonito testemunho e um exemplo de como alcançar o céu? Porque isso não foi só para o Padre Léo, é para mim, é para você, é para todos nós. Renunciar a si mesmo para acolher a vontade do Senhor na nossa vida. Nesse mês das vocações, que o Espírito Santo suscite em nós o verdadeiro discernimento para separar dentro de nós aquilo que é do mundo, daquilo que é de Deus, e a gente saiba optar por aquilo que é do Senhor, seguindo e conduzindo a nossa família, seguindo e conduzindo a nossa vida, seguindo e conduzindo a nossa vocação. Padre Léo
tinha uma frase muito bonita que dizia: a melhor fisioterapia para o coração é gastar-se pelos outros. Às vezes a gente não se sacrifica, não renuncia mais às coisas, porque a gente está olhando mais as vantagens que a gente quer ganhar, e não mais no que a nossa vida pode possibilitar ajudar o outro a viver a fé e a viver melhor. Por isso, a melhor fisioterapia para o coração é gastar-se pelos outros. Vocação é seguir e ouvir a voz de Deus para gastar-se pelos outros. Que nesse mês vocacional, você que está procurando discernir a sua vocação, ouça a voz do Senhor, reze, coloque-se em discernimento. E você que já decidiu a sua vocação, peça ao Senhor discernimento para saber se hoje você está ganhando o mundo ou se está ganhando o céu. Jesus, manso e humilde de coração,